E mais do que ser Deus de milagre, você pode se assentar. Obrigado, queridos. Deus é exagerado. Se você acha, irmão, que nordestino é exagerado, Deus é muito mais. Já viu quando você vai na casa do nordestino? O nordestino parece ter medo de morrer de fome, né, irmãos? Ele não sabe fazer comida para pouca gente. Se for na casa do nordestino, ele não vai correr para dizer, não, deixa eu fazer mais comida que não vai dar. Não, o que tem vai dar para chegar mais uns 10. Porque ele acho que tem medo que, né, não dê para encher a barriga. Se o nordestino é exagerado, imagina Deus. Deus não sabe fazer coisa pequena, Deus é Deus de coisa grande. Eu quero convidar você a abrir comigo a tua Bíblia em Salmo de número 25, o verso de número 14. Eu quero falar com você nesta manhã sobre níveis de relacionamentos com Deus. Como anda o seu nível de relacionamento com Deus? Qual é o seu nível de relacionamento? Ou que nível de relacionamento você está em Deus? Todos acharam? Salmo 25, verso 14. Diz assim: o segredo de quem? É com? E ele lhe mostrará a sua aliança. Queridos, não existe uma possibilidade de eu descobrir os segredos de Deus sem que antes eu tema o Senhor. É interessante observarmos que um dos grandes e poderosos reis da Babilônia, chamado Nabucodonosor, ele se achava um Deus. Ele se achava acima de tudo e de todos. Mas um dia, este homem teve que reconhecer o poder e a soberania de Deus. E por que que ele conseguiu reconhecer isso? Porque ele teve temor em seu coração. E porque ele teve temor em seu coração, ele reconheceu. E é interessante que quando nós chegamos lá em Daniel, no capítulo 2, que está todo esse relato, o próprio rei, ele vai dizer que Deus é o que revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Um rei pagão reconheceu a soberania de Deus porque ele encheu-se de temor por causa do exemplo da atitude do jovem Daniel. Por isso que é muito importante, irmãos, quando nós nos comportamos como verdadeiros servos e servas do Senhor, independente de onde nós estamos ou do momento que estejamos passando. Existem pessoas, irmãos, que acham que ir para a igreja é um passatempo, ou que se acostumaram com tal coisa. Mas estar na igreja é muito mais do que isso, irmãos. Sabe, não há lugar melhor do que o lugar em que o Senhor está. E esse lugar é aqui, é em casa, é no trabalho, é no teu quarto de porta fechada, é no teu carro, no trânsito, dirigindo, é aonde você estiver, porque a Bíblia diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu te farei presente. Então o Senhor está presente. Então o que eu preciso entender? Eu preciso estar no lugar aonde Deus está. E não dá para fazer isso, irmão, sem se relacionar. Nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com Deus. Não um relacionamento de qualquer maneira. Porque nós nos relacionamos com diversas pessoas. Nós nos relacionamos com o trabalho, alguns com escola, com faculdade, com amigos, com famílias, com irmãos, com igreja.
Mas dentre todos esses relacionamentos, o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. É por isso que o segredo do Senhor é com os que o temem. Porque, irmãos, se há um segredo em Deus, e eu quero conhecer esse segredo em Deus, eu preciso ter temor no meu coração. E se eu tenho temor de Deus no meu coração, logo eu tenho um relacionamento de intimidade com Ele. Então, logo, os meus relacionamentos humanos, eles serão ditados por Deus. Eles serão orientados por Deus. É Deus quem vai orientar todos os meus relacionamentos. E aí Deus nos dá em sua palavra as diretrizes para um relacionamento entre marido e mulher, um relacionamento entre pais e filhos, um relacionamento entre patrão e empregado, entre servos. A Bíblia nos dá essas diretrizes para que tenhamos relacionamentos saudáveis em todos os níveis. Só que às vezes nós cuidamos mais dos nossos relacionamentos humanos do que propriamente com o nosso relacionamento em Deus. Às vezes nós damos mais ênfase para o nosso relacionamento conjugal do que para o nosso relacionamento com Deus. Às vezes o nosso relacionamento é tão tomado pelos filhos ou pelas filhas do que o nosso relacionamento com Deus. E aí nós não conseguimos descobrir os segredos de Deus. Nós não conseguimos entender e viver essa intimidade que Deus tem para nós e que Deus quer para nós. Isso tem que ser uma busca. Ou seja, Deus não vai revelar segredo para qualquer um, irmãos. Você conta seus segredos para qualquer um? Hã? Porque segredo é? Você só dá para quem você confia. Assim também, Deus não vai dar segredo para qualquer um. Deus dá instrução, irmão, para todo mundo. Mas segredo, Ele só conta para quem teme a Ele. Para quem se relaciona com Ele. Para quem tem intimidade com Ele. É interessante. Abra comigo para você ver. Ou põe aqui na tela. Amós capítulo 3, verso 7. Te adoramos, Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. Olha só, irmãos. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter o seu segredo aos seus servos, os... Irmãos, isso é muito forte. Certamente o Senhor Deus, poderoso, criador de todo o universo, não fará coisa alguma sem que antes revele aos seus servos. Você quer conhecer os segredos do Senhor? Você quer saber o que Deus tem? Não é o que Ele pode fazer. Não é o que Ele pode nos dar. É o que Ele quer fazer. Será que nós estamos preocupados com o que Deus tem para fazer nesse tempo? Será que você está preocupado em o que Deus vai fazer neste tempo que nós estamos vivendo? Será que nós, como igreja, estamos preocupados com aquilo que Deus fará? Será que nós queremos que Deus faça coisas grandes e extraordinárias, por exemplo, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família? Sabe por quê, irmãos? O mundo, a Bíblia diz que já há nos malignos. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não sei se vocês prestaram atenção, se vocês observam, mas nós vamos estar atentos. Vocês viram essa semana aí o que fizeram? O STF, com a questão do pessoal aí que faz stand-up, que faz piada, vocês viram? Tipo, colocaram, não pode falar mais nada, né? Não fizeram uma listinha, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Irmão, isso é cortina de fumaça para chegar na igreja. Primeiro você pega um bode expiatório para pôr regra nos outros. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz,
Não existe Deus mais poderoso do que o nosso. E não, as portas do inferno não terá poder contra a igreja do Senhor. Vão tentar, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Existe uma igreja que ora. Existe uma igreja orando nessa nação, irmãos. E a oração, ela move a mão de Deus. E todo o poder de principado e potestade que se levantar, não vai. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele revela o seu segredo. Ele conhece todas as coisas. Para isso, como igreja, eu preciso ter um relacionamento saudável com Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Para você ter um relacionamento saudável com Deus, irmãos, não depende de Deus, depende de você. Porque Deus está pronto para fazer o que for necessário. E nesse caso, a maior parte Ele já fez. Agora eu preciso fazer a minha parte. Relacionamento, irmãos, não se constrói com uma parte, constrói com duas partes. Eu não consigo ter relacionamento, irmãos, com alguém que não quer. Eu só posso ter relacionamento com alguém que deseja, que quer ter esse relacionamento. Só uma parte não se constrói relacionamento. Só Deus, irmãos, não vai construir relacionamento com você. Não porque Ele não possa, não queira. É porque se eu não quiser, Deus não vai se relacionar comigo. Eu preciso querer Deus. E querer Deus é entender que eu preciso me submeter à vontade de Deus. Porque todo e qualquer relacionamento, irmãos, existem condições para que ele permaneça, para que ele cresça, para que ele flua. E o nosso relacionamento com Deus, existem condições para que ele aconteça. Um relacionamento com Deus não se acontece de qualquer forma, não se constrói de qualquer maneira. Se nós queremos ter um relacionamento saudável em Deus, irmãos, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus por completo. A vontade de Deus em sua totalidade, não em sua parcialidade. Não no que eu acho, no que eu concordo, no que eu gosto. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Os dias são maus. Irmão, se você pegar, se você acompanhar mídias sociais, você vai ver hoje pastor batendo boca um com o outro, para ver quem está certo, para ver quem está errado. Você vai ver um escândalo atrás do outro. Mas isso não pode desanimar a minha fé. Porque a Bíblia diz que é impossível que não haja escândalo. Mas ai por quem vier o escândalo. Não é porque estão fazendo errado, irmãos, que isso me dá carta para fazer também. Não é porque tem alguém errando que eu estou apto. Ah, fulano está lá, é pastor, faz isso. Mas não é porque ele faz que você pode fazer também. Quem disse, irmãos, que pastor, que bispo, que apóstolo está acima da média? Não. Irmãos, quando o FBI ficou 4 meses investigando toda a vida de Billy Graham e não encontraram nada de que condenasse Billy Graham, a repórter falou assim: por que não acharam nada? O senhor é um homem perfeito, o senhor não tem nenhum pecado, o senhor não tem... Ele falou: não, longe de mim. E ela perguntou para ele, falou assim: qual é a sua maior tentação que você tem mais medo? Ele falou: minha maior tentação é mulher. Ele falou assim: e o senhor já pecou nessa área alguma vez? Já traiu a sua mulher? Ele falou: nunca. Então o que o senhor faz? Ele falou: eu corro. Eu fujo de toda aparência do mal. Às vezes a gente fica brincando, irmãos, com o pecado. Às vezes a gente fica tentando, vai até o limite. Deixa eu ver até onde vai dar. Não vai dar em coisa boa, irmãos. A Bíblia diz que tem que fugir. É fraqueza? Foge. É vulnerabilidade? Foge. Se distancia. Porque nós não somos super-heróis, irmãos.
Não é porque você tem o Espírito Santo que você tem que achar que você é. Não, você não é. Quem tem o Espírito Santo, irmão, se não tomar cuidado, cai em pecado também. Cede à tentação também. Então nós precisamos nos afastar. Precisamos fugir dessa aparência do mal. Porque senão, nós vamos viver com Deus um relacionamento de aparência. O meu relacionamento com Deus, irmãos, ele não é construído aqui dentro da igreja. Deixa eu chocar você. O meu relacionamento com Deus, eu não construo ele aqui dentro da igreja. Eu construo ele em casa. Eu construo ele na rua. O meu relacionamento com Deus, eu construo ele a portas fechadas. Aqui é só o start. Aqui é só onde começa. Mas não é aqui que se constrói relacionamento com Deus. O meu verdadeiro relacionamento com Deus, eu construo em casa. No meu tempo a sós com Deus. No meu momento de estudo, de oração, de entrega, de renúncia. É nesse tempo que eu construo. Não é quando as pessoas estão me vendo. É quando ninguém está me vendo. É quando só Ele me vê, é que eu construo o melhor do relacionamento com Ele. Porque o meu relacionamento com Ele, irmãos, não é para mostrar para as pessoas quem eu sou. É para mostrar quem Ele é. Quando as pessoas olharem para mim, olharem para você, não é para ver quem você é. É para ver quem Deus é em você. Essa tem que ser a tônica. Essa tem que ser a maior importância que nós temos que dar para o nosso relacionamento com Deus. E para isso nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Para não viver um relacionamento de aparência. Para as pessoas olharem e dizer, uau, que benção. Nossa, que homem de Deus. Que mulher de Deus. Não é o meu barulho, irmãos, que fala da minha unção. Não é o meu barulho que fala do poder de Deus na minha vida. Não. Isso são apenas manifestações. E Deus pode se manifestar de diversas maneiras, que eu e você muitas vezes podemos não entender. Deus pode fazer de diversas formas que nós não conseguimos compreender. Mas é muito importante nós sempre entendermos a voz de Deus. Porque quando nós temos relacionamento com Deus, nós não teremos dúvida naquilo que Ele nos fala. Nós não vamos ficar em dúvida se é realmente Ele ou não. Nós sempre teremos certeza do que Deus tem para nós. Então, Deus quer revelar o segredo? Quer. Mas para quem? Para aqueles que o temem. Para aqueles que o buscam. Então, eu preciso entender isso, eu preciso querer isso. Não uma vez. Eu preciso querer isso sempre. E quanto mais eu busco a Deus, mais Deus vai se revelar. E essa revelação que Deus tem para nós, irmãos, esse segredo, não é para coisas apenas da nossa vida. É coisas concernentes ao reino, à igreja, ao mundo, à sociedade. Se você buscar isso, nesse relacionamento de intimidade com Deus, Deus pode mostrar para você algo sobre a cidade, algo sobre a sua família, algo sobre a nação. Mas nós precisamos querer isso. O que o Senhor quer fazer, por exemplo, com a nação brasileira? O que o Senhor quer fazer com a nossa cidade? E Deus vai se revelar. E Deus vai colocar no nosso coração. E aí tem coisas, irmãos, que a gente vai ficar, talvez, anos a fios, orando. Mas uma hora vai se concretizar, vai acontecer. Porque Deus não faz coisas por acaso. Deus é um Deus com um propósito definido, com a intenção de fazer algo. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, acima de todas as coisas. Então, amados, nós, como igreja, precisamos buscar o Senhor, ou nos empenhar para nos relacionar com Deus de uma forma melhor. Porque, como eu falei para vocês, eu quero falar nesta manhã sobre nível de relacionamento. Porque não existe apenas uma forma ou um nível que eu possa me relacionar com Deus. Existem pessoas que podem ter níveis mais elevados de relacionamento com Deus e pessoas com nível menor de relacionamento com Deus. Em qual tipo de nível você está hoje? Qual é o nível de relacionamento que você tem com o teu Deus? O Deus é o mesmo.
as pessoas, nós somos diferentes. E talvez os níveis que estamos vivendo também possam ser diferentes. Então vamos lá, eu quero que você primeiro, nessa questão de nível de relacionamento com Deus, entenda uma coisa. No quesito nível de relacionamento, Deus não está preocupado com o que você faz. Questão de obras, tá? Não que não seja importante, mas eu quero que você entenda, não é o que você faz que melhora o teu relacionamento com Deus. Porque eu posso fazer obras, estar num ativismo religioso longe de Deus. Eu posso estar, de repente, num automático, fazendo, longe de Deus. Alguém pode fazer muita coisa, irmãos, longe de Deus. Então, não é pelas obras que eu faço que eu tenho um nível de relacionamento melhor do que você. Não é. O meu nível de relacionamento fala da minha intimidade com Deus. Ou seja, é quem eu sou e não o que eu faço. Só que alguém não vai entender errado e dizer assim, eu não preciso fazer porque é só o que eu sou. Não. Na questão de nível de relacionamento. Porque nós precisamos fazer. Eu só não posso colocar que o que eu faço me aproxima de Deus para ter uma intimidade melhor com Ele. Não. Só fazer sem ser íntimo dEle não vai mudar nada. Eu preciso fazer, mas eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso receber o direcionamento que Ele tem para mim hoje, para agora, para este momento. Porque senão, irmãos, a gente vai ficar só faz, e não se preocupa com a qualidade do que se faz. Aí faz de qualquer jeito. Por isso que a Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Faz, mas não observa as outras coisas. Sabe aquelas pessoas que, para fazer algo, passa por cima de tudo e de todos? Não respeita ninguém? Não está nem aí. O que importa é fazer. Não. O que importa é ser. Porque se você é, você vai fazer com qualidade. Agora, se você não é, irmãos, talvez você faça com precariedade. Ou faça de qualquer jeito. Então, é importante nós nos preocuparmos. Porque Deus não é um Deus zeloso. Deus não é um Deus perfeito. Deus quer o quê, irmãos? Que sejamos também perfeitos. E que o que nós estamos fazendo, façamos da melhor maneira possível. Você, eu, nós ainda não somos perfeitos, irmãos. Mas é importante que o que nós vamos fazer, façamos da melhor maneira possível. Para quê? Para agradar a homens? Não, para agradar a Deus. E quando nós fazemos isso, nós certamente receberemos o melhor. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia. Mateus capítulo 25. Você é a igreja do Senhor, amém? Você é a noiva do Cordeiro, amém? Olha só, eu quero falar sobre três níveis de relacionamento. Quero falar o relacionamento de nível de servo, de filhos e de esposa. São níveis diferentes de relacionamento. E isso cabe a nós como igreja do Senhor, amém? Nós precisamos entender isso. Então vamos ver aqui, ó. O nível de relacionamento de servo. Quero ler o texto de Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao verso 28. Todos acharam? Diz assim, ó. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus e entregou-lhe os seus bens. Ou seja, ele confiou aos seus servos. Então, aqueles servos era alguém que ele confiava. Não era alguém que ele não tinha confiança. Era alguém que ele tinha uma confiança. Então, ele foi lá e entregou bens, o que ele tinha. Verso 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Então partiu, foi embora. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e ganhou outros 5 talentos. O que ele foi fazer? Ele foi trabalhar, ele foi produzir. Olha o verso 17. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou também outros 2. Os 2 aqui foram trabalhar. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, ou seja, demorou um tempo, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles.
Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu. Preste atenção, irmãos. Se alguém que recebeu 5, ele está dizendo que foi fiel no pouco, e o que recebeu 1? Talvez vai dizer, se ele recebeu pouco, imagine eu que recebi 1. Para o Senhor, os 5 representava pouco. Talvez porque recebeu 1 não representava muito. Não é o que representa para você, é o que representa para Deus. Então pare de olhar para as pessoas como se elas fossem melhores e você fosse inferior. Porque não era isso que o Senhor queria. Aí ele vem aqui, verso 22. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregasse-me 2 talentos. Olha, com estes ganhei outros 2. Disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Verso 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que eras um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, ou seja, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: mau e negligente servo. Sabia que ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com os juros o que é meu. Tirai o talento e dai ao que tem 10. Preste atenção, irmãos. Eu quero que você entenda nessa manhã que não é errado ter com Deus um relacionamento de servo. Talvez a sua mentalidade, ou talvez o seu compreendimento, o seu entendimento, é que você, na verdade, é um servo de Deus. E não está errado isso. Só que eu não posso ser um servo negligente. Eu tenho que ser um servo bom. Porque aqui nós vamos ver que nós temos um servo que consegue administrar 5 talentos, um que consegue administrar 2, e um que não consegue administrar 1. Porque administrar, irmãos, não é guardar algo. Administrar é conquistar com o que você tem. É alcançar algo que você ainda não tem, com aquilo que você já tem, que lhe foi confiado. Que foi, no caso, os bens que este Senhor confiou. 3 tipos de servo. 2 conseguem êxito e 1 não. 2 conseguem agradar o coração do seu Senhor. O Senhor chega e fica feliz. E Ele vai dizer, entra no meu gozo. Porque vocês foram fiel no pouco, eu vou colocar vocês no muito. Há uma recompensa para o trabalho de vocês. Ou seja, vocês têm comigo um relacionamento de servo. Mais do que falar, eu conheço quem é o Senhor. Os 2 servos agiram, trabalharam. Agora, o que diz que conhecia que o Senhor era um homem que colhe onde não plantou, aonde não semeou e ceifa, ele escondeu, porque o medo lhe paralisou. Ele ficou atemorizado. Ele não tinha um temor, ele tinha medo. Sabe, com Deus, irmão, nós não precisamos ter medo de Deus. Porque Deus não é carrasco. Ele é Pai. O que nós precisamos ter? Temor.
Então, no meu relacionamento, se eu entendo que eu sou servo, eu tenho que ser um servo bom. Eu não posso ser um servo mau. Eu não posso ser um servo negligente. Porque mesmo sendo servo, eu tenho um Senhor que é um Senhor bom. Preste atenção, irmãos, que esse Senhor, Ele não chega e só fala, me dá o que é meu, me dá o que é meu. Não. Ele recebe e Ele reconhece o trabalho daqueles servos que trabalharam. E Ele está dizendo, eu vou colocar vocês sobre muito. Vocês vão participar da minha alegria. Ele está dizendo, eu tenho um tempo de festa. E nesse momento de festa eu quero que vocês participem comigo. Aquele senhor era um senhor justo. E quando chega no servo negligente, ele vai dizer, tira daqui este servo. Ou seja, eu não quero me relacionar com esse tipo de servo negligente, que negligencia a obra que foi confiada em suas mãos. Ele teve tempo, ele nem pensou, presta atenção que o Senhor está dizendo para ele, você nem pensou em pôr o meu dinheiro no banco, você enterra. Ei, irmãos, as coisas de Deus não podem ser enterradas, elas precisam ser multiplicadas. Ela precisa ser propagada. Tem gente que quer enterrar o que Deus confiou em suas mãos. É porque eu estou desanimado. É porque eu estou cansado. Não me importa como você esteja. Cumpra o propósito para o qual Deus lhe chamou. Aquilo para o qual Deus confiou em suas mãos para que você fizesse. Irmão, se Deus confiou em suas mãos, não é porque não tem outra pessoa para fazer, porque Ele pode colocar outro, é porque Ele quer usar você para fazer determinada coisa. Se Ele confiou em você, irmãos, se o Deus do céu confiou em você, por que você tem que enterrar, esconder, parar aquilo que Deus confiou para você fazer? Isso é covardia, isso é medo. Bispo, mas eu não sou capaz, nem eu. Mas Deus nos capacita quando nós queremos e entendemos que Ele pode fazer em nós. Irmãos, preste atenção, Jesus antes de ser assuntado ao céu, de passar por tudo que Ele passou, Ele está reunido com os seus discípulos, e Jesus fez milagres extraordinários. E os discípulos ficavam, uau, quem é este que até vento e tempestade e o mar lhe obedece? Viram Ele multiplicar pães e peixes, curar, libertar. E aí Jesus está dizendo, vocês farão as obras que eu faço e farão obras maiores ainda. Você imagina, irmãos, aqueles discípulos olhando para eles mesmos e dizendo assim, eu? Você imagina Pedro olhando para eles dizendo assim, eu mal sei falar? Você já imaginou? Bartolomeu, Tadeu, Judas, João, Felipe, olhando e dizendo, nós vamos fazer essas coisas? Será que de fato nós acreditamos naquilo que Deus fala para nós? Será que de fato nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz, que nós podemos? Será que nós estamos realmente acreditando naquilo? Ou nós só vamos acreditar se nós vermos acontecer? 2 desses servos, irmãos, não esperaram. Eles receberam e trabalharam e multiplicaram. Para dar para o seu Senhor de volta o que lhe foi confiado e mais ainda. Mas um não quis trabalhar. O texto não nos dá com clareza, não nos mostra como que eles trabalharam para conseguir multiplicar os talentos. O texto não fala. Mas o texto fala que eles conseguiram dobrar o que foi confiado nas mãos deles. Isso mostra que eles tiveram um esforço muito grande. Porque o texto fala que demorou um tempo muito longo. O que é mais fácil, irmãos, fazer o que fez o servo mau, que só enterrou, porque o trabalho dele foi só enterrar. Cava um buraco, enterra, fecha e esquece. Quando voltar, eu abro, tiro e entrego de volta.
Aí eu falo, que sentido tem eu dar algo para você enterrar? Nem usar você usou. Nos dois primeiros nós não entendemos, se nós só lemos, começar a ler o texto, nós não entendemos o que era. Mas o texto fala de dinheiro. Porque quando chega na fase do terceiro servo, ele fala, você devia ter pego o meu dinheiro, ou seja, então para todos eles, ele deu dinheiro. Confiou dinheiro na mão dos servos. Você pegou o meu dinheiro e enterrou o meu dinheiro. Você devia ter colocado no banco, porque pelo menos eu ia ter juros. Agora, por sua causa, nem juros eu tenho. Porque, assim, se eu quisesse dar para você enterrar, eu mesmo tinha enterrado. Ou eu não tinha dado para você, eu tinha ido lá no banco colocado e ia pegar o meu dinheiro com juros de volta. Por isso que eu quero que você entenda. O Senhor, não, eu ponho no banco, quando eu voltar eu tenho. Não, mas Ele queria que o servo trabalhasse. E é isso que Deus faz conosco, irmãos. Se Deus quiser fazer as coisas, Deus faz, irmãos. Se Deus quiser converter a população toda, Deus converte. Mas Ele quer que a igreja evangelize. Ele quer que a igreja pregue. E aí nós nos achamos incapazes. Eu não posso. Esse não é o meu ministério. Esse não é o meu dom. E qual que é? A Bíblia diz que nós temos que pregar a palavra a tempo ou fora de tempo. Que todos nós precisamos evangelizar. E aí nós estamos esperando Deus revelar o nosso dom, Deus revelar o nosso talento. Deus descer do céu só para você e dizer, eu quero que você faça isso, aquilo e mais isso. Desculpa, irmão, isso não vai acontecer. Porque Ele já falou o que Ele quer que nós façamos. Está na palavra. Nós só precisamos ler. Mas é que eu não gosto disso. Irmãos, tem tanta coisa que eu faço que eu não gosto. Mas não é por gostar, é por obedecer. É por entender que é necessário. É por entender que nós precisamos fazer. Que nós precisamos cumprir. Então, irmãos, mesmo que o seu relacionamento seja um relacionamento de servo, que não é um tão próximo, mas mesmo sendo servo, você precisa ser o melhor servo. Você precisa ser a melhor serva. Porque Deus quer revelar o seu segredo para quem? Pros? Não foi assim que nós lemos Amós 3,7? Que Deus não faz nada sem antes revelar aos os profetas. Você é servo de Deus? Você é serva de Deus? Deus algum dia já revelou alguma coisa para você? Oi? Porque está escrito, e se está escrito, Ele não mente. Ele é Deus. Então Deus não faz coisa alguma sem que antes revele aos seus. E aí, servos? E aí, servas? Quer ou não quer a revelação? Porque, irmãos, um senhor, ele pode ter muitos servos. Esse senhor não tinha apenas 3 servos. Mas ele confiou a 3. E dos 3, um falhou. Vamos parar para pensar um pouquinho, vamos conjecturar aqui. Deus é Senhor, sim ou não? Eu e você? Somos o quê? Servos. O que Ele confiou nas tuas mãos? Vale 5, vale 2 ou vale 1? O que Deus confiou nas suas mãos, vale 5, vale 2 ou vale 1? Você está trabalhando para multiplicar isso que Ele confiou nas suas mãos? Ou você já enterrou, está só esperando e diz, Senhor, eu fui muito bem, eu ia todo culto para a igreja, eu ouvia a palavra, eu orava em casa, e foi muito bom a minha vida. Só que, sabe, eu não tinha tempo para fazer nada. O Senhor me deu um chamado, eu entendi o chamado, e aqui eu estou porque o Senhor me chamou. Deus não nos chamou, irmão, para preguiça.
Deus não nos chamou para moleza. Deus nos chamou para trabalhar. Deus nos chamou para produzir. Não uma produção robótica, irmãos, mas uma produção viva. Irmãos, a igreja é um organismo vivo. Ela é renovável. Ela se renova. Irmãos, preste atenção. Jesus vem à terra. E quando tem o start para ele começar o seu ministério, ele vai convocar homens. Primeiro ele encontra 2 irmãos que estão pescando, que era pescador. Pedro e André, seu irmão. Aí ele chama os 2. Depois ele encontra mais 2. E aí ele vai e ele forma um grupo de quantos? 12. Bugou, hein? Ele forma um grupo pequeno de 12. Então ele tem 12 homens. A esses 12 homens, o que ele dá? Ele dá uma missão. De ir às aldeias, de ir aos povos e anunciar a palavra. Depois a Bíblia vai dizer que esse grupo ele aumenta. Ele vai para 120. Depois vai para 370. A história diz que Jesus chegou a ter 520, aproximadamente, discípulos que estavam próximos, que trabalhavam com ele. Mas, ao mesmo tempo, vai dizer que, dentre todos esses, apenas 3 eram os mais íntimos. Pedro, Tiago e João. Dentre os 3, um tinha mais intimidade, o discípulo amado, que chegava a reclinar a cabeça sobre o seu ombro. Então, hoje, como igreja, nós chegamos a um nível em todo o mundo, mas que para começar, começou com 12. Os 12 não falharam em sua missão. Eles largaram casa, trabalho, eles largaram tudo para seguir Jesus. Parecia loucura. Jesus morre, vai embora, fica só eles. Enquanto Jesus estava, irmãos, eles pareciam coitadinhos. Parecia gatinho, miando. Mas Jesus sobe aos céus e eles agora assumem a posição de leão. Irmãos, enquanto Jesus estava, presta atenção que isso é muito louco. Enquanto Jesus estava com eles, eles passaram vergonha. Porque um pai vai chegar e dizer assim: Senhor, eu trouxe o meu filho endemoniado e os teus discípulos não puderam expulsar. Você consegue entender? 12 discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Olha o nível dos crentes, irmãos. Sabe por que eles não conseguiram? Porque eles estavam acomodados. Estavam na aba de Jesus. Jesus faz. Eu estou com o mestre. Precisou ele. É pão, ele tem. É peixe, ele tem. É demônio para expulsar, ele expulsa. É cura de enfermidade, traz. Mas eles, quando alguém chega e fala assim: olha que meu filho está endemoniado. Eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino com Jesus na terra. Porque se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós nos acomodamos com o poder de Deus. Não, nós temos que ser desbravadores. Nós precisamos ser ousados. E a Bíblia vai mostrar que homens como Pedro converte quase 3 mil pessoas em um discurso, coisa que Jesus nunca fez. Nunca houve uma conversão tão grande com Jesus, pregando. Nem no sermão porque quando Jesus estava pregando no sermão da montanha, em vez das pessoas se converter, elas foram embora. Quase 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças, foram embora por não aguentar ouvir o discurso de Jesus. Agora Pedro está dando testemunho de Jesus e quase 3 mil almas se convertem ao Senhor. Mais do que isso, Jesus fez milagres extraordinários, mas ele não fez o milagre que Pedro fez. Porque a Bíblia diz que a sombra de Pedro ia passando e as pessoas iam se levantando, os enfermos. Fazer as coisas maiores, fazer coisas que eu fiz e maiores do que esta.
Mas eles não falharam, eles propagaram. Eles não temeram perder as suas vidas. Eles não temeram ser presos. Não temeram ser enforcados, serem decapitados como foram alguns. Porque eles não amaram as suas vidas. Agora, irmãos, desculpa, nós amamos demais a nossa vida. A gente fica brigando ali, eu amo o Senhor, mas eu amo minha vida. Eu amo o Senhor, mas eu amo minha casa. Eu amo o Senhor, mas eu amo meu carro. Para pensar, irmãos, não tem nada de errado você querer ter coisas, ter vida boa. Mas faz uma continha rápida assim, quanto você investe no reino e quanto você investe em coisas? Já imaginou? Coisa, irmãos, que você gasta, que você compra, isso é passivo. Você não tem de volta. Qualquer coisa que você comprar, irmão, seja comida ou um artigo, alguma coisa, aquilo ali não te dá retorno. A não ser que seja uma máquina de trabalho. Mas, por exemplo, se você comprar um celular, irmãos, ele não te dá retorno, ele te dá gasto. Isso é passivo, não é ativo. Se você vai lá no shopping e come, aquilo não é ativo, aquilo é passivo. Você não tem retorno mais. Você gastou e nada vai te retornar. Não tem lucro. Agora, toda vez que você investe na obra missionária, no reino de Deus, isso é ativo. Isso é mais ativo do que você pôr seu dinheiro no banco. Sabe por quê? Não é os homens que vão te devolver, é Deus. E é assim, irmãos, as pessoas que fazem a obra do Senhor, que investem na obra missionária, investem no reino, ajudam as pessoas, são as pessoas que conseguem viver milagres extraordinários. Então, nós falamos que amamos o Senhor, mas muitas vezes de palavra e não na prática. Como que esses discípulos, irmãos, não tendo nada, porque eles vão dizer, Senhor, nós deixamos casa, família, mulher, filhos, bens para te servir. O que nós receberemos? Jesus vai dizer, vocês receberão 100 vezes mais nesta vida e na eternidade. O que você deixou, foi o próprio Senhor que falou para eles, vocês vão receber 100 vezes mais, aqui e na eternidade. Então Deus se responsabiliza com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele nos entrega. E nós vamos ver, irmãos, que olha a honra que estes homens são lembrados. Quando você lê os Escritos Sagrados, você vai ver a honra que os apóstolos receberam. Como os céus o reconheceram, como as Escrituras o reconheceram. Como homens de que o mundo presente não lhes eram dignos. A Bíblia vai dizer que estes homens não eram dignos de estar neste mundo. Irmãos, e eram homens comuns. Quando você lê Pedro, quem era Pedro, irmãos? Mas a Bíblia vai dizer que Pedro não era digno de estar neste mundo. O mundo não merecia ter Pedro. Tamanha vivência, tamanho relacionamento que eles tinham com Deus. E aí você vai ver e ler a história, você vai ver como estes homens, como, vamos usar o Pedro, como Pedro foi um dos pilares da igreja, irmãos. Como um homem sem estudo, sem conhecimento. Se fosse hoje, irmãos, alguém ia dizer assim, Pedro não pode ser apóstolo não, porque ele não sabe nem ler direito, mal sabe falar, tem palavra pesada, ele é pesado de palavra, ele não tem estudo teológico, ele não tem conhecimento teológico, mas ele tinha Deus. E nada contra, irmãos. A gente tem que explicar, né? Ao conhecimento teológico, nada contra. Nada contra se ter conhecimento. Eu só não posso achar que eu sou melhor do que os outros porque eu conheço alguma coisa. Eu só não posso achar que eu sou melhor do que você porque eu tenho um curso de graduação em teologia. Se curso de graduação em teologia salvasse alguém, irmãos, era só todo mundo fazer um curso e estava salvo. Não é isso. Porque eu conheço pessoas que não sabem nem ler. Conheço pessoas que não sabem ler, mas que têm a palavra aqui. E que pregam a palavra sem saber ler. E que fazem obra mais do que muitos doutores em PhD de Bíblia. Então, irmãos, conhecimento é importante? É. Mas ele não pode nos fazer achar alguma coisa. O conhecimento que nós temos, ele é para ser compartilhado. Não é para que eu humilhe alguém, não é para que... falando besteira. Não, não é para isso. Conhecimento é para que eu possa ajudar.
Porque o que Deus nos dá com um dom, porque tudo que nós temos, irmãos, não é nosso. Foi Deus quem nos deu. O sábio, ele nasceu sábio porque Deus permitiu ele nascer. Então, nós dentro da igreja, eu tenho um dom de palavra, sabedoria, de conhecimento, de ciência. O que você tem foi Deus. Quem deu? Para que Deus deu? Para edificação do corpo. Vai ter pessoas que você vai ter que carregar nas costas. Vai ter pessoas, irmãos, que a gente vai ter que ajudar. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros. Tem gente que vai ser para você uma carga. E você vai ter que carregar. Não aguento mais esse irmão. Aguenta. Não é que ele vai ser uma carga de peso, não. Mas é uma carga que você vai ter que ajudá-lo, orientá-lo. Não aguento mais. Aguenta. Jesus tem aguentado você até hoje. O Espírito Santo tem aguentado você até hoje. Quantas mancadas você já não deu? Quantas pisadas na bola você já não deu? E o Senhor nos aguenta. Se a Bíblia diz que para perdoar, irmãos, é 70 vezes 7, imagina para a gente ajudar um irmão. Pedro estava achando que era 7 vezes 7, já está achando que era muito. Senhor, não é 7 vezes 7, não, Pedrão. É 70 vezes 7. Se para perdoar, irmão, é 490, imagina para você ajudar a pessoa. Ajude. Faça a sua parte. Ajude de novo. A Bíblia diz, irmãos, que o justo pode cair até 7 vezes, mas não ficará prostrado. Está falando do justo. Imagine aqueles infiéis. Quantas vezes não podem cair? E toda vez que você conseguir levantar alguém, não se ache. Porque a capacidade não é sua, é Deus quem capacita você. Nunca menospreze as pessoas. Nossa, caiu de novo? Ainda bem que você está lá para levantar. Imagina se ele não tivesse ninguém para levantar ele. Para levantar ela. Então, irmãos, como servo de Deus, nós precisamos ter esse relacionamento revestido de poder. Para viver algo extraordinário em Deus. Agora eu quero falar com vocês o segundo nível que nós podemos viver no relacionamento com Deus. É o nível de filhos. Lucas 15. Abra comigo aí. Lucas 15, a partir do verso de número 11. Parábola do filho pródigo, bem conhecida. Deixa eu ler rapidamente para vocês aqui, ó. Certo homem tinha dois. O mais moço deles disse: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os? Ou os dois, né? Entre os filhos. Então, tinha 2 filhos. Os 2 pediram os bens? Só um. Mas o que o pai fez? Ele deu para os 2. O outro não falou: pai, eu quero os meus bens. Eu quero que você preste atenção nisso para você entender no final lá na frente. O mais novo que pediu bens. Porque isso é intimidade. É não ter medo de falar. Ele não era o mais velho. Se nós lembrarmos, o mais velho é que tinha a primazia. Não era o mais novo, era o mais velho. Mas esse filho mais novo, ele é ousado. Ele chega diante do pai e fala: pai, eu quero ir embora. Me dá os meus bens. Me dá o que me pertence. Se fosse talvez eu e você, pertence o que a você? Já imaginou seu filho e fala assim: ô pai, é o seguinte, eu quero ir embora aí, metade do carro é meu, metade da casa é minha. Você ia falar: como é que é? Você fez o que até agora, cidadão? Você não tem nada aqui. Você está morando de graça aqui, me dando gasto, e quer ir embora, e quer o teu bem. O bem que você tem, meu irmão, é a vida que eu te dou. Vai-te embora daqui. Fala sério, irmãos. Você, como pai, falaria o que para o teu filho? Vá com Deus. Tá bom, é o bem mais precioso que você tem. Vai com Deus. Eu trabalho. Você sabe quanto tempo eu trabalhei, a vida toda, ralei. Você quer algum bem? Espere eu morrer. Antes você não tem nada. Se deixar. Mais cruel ainda. Vou testar e vou dar para a associação, vou dar para uma ONG. Vai ficar com nada.
para aprender a trabalhar, para aprender a valorizar. Mas esse filho, ele é ousado e ele diz: pai, eu quero ir embora, me dá os meus bens. O que esse filho está entendendo? Ele está entendendo que ele tinha um direito. Porque se nós olharmos as Escrituras Sagradas, vai dizer que é os pais que devem entesourar para os filhos, e não os filhos para os pais. Era isso que regia. Então aquele filho, ele sabe que ele tem um bem, que ele tem um direito, e é por isso que ele chega diante do pai e ele pede. O outro filho que não pediu, recebe do mesmo jeito. Mas preste atenção, irmãos, que não houve entendimento dos dois. Os dois não têm entendimento igual, semelhante. Olha só o que vai dizer o texto aqui, ó. Verso 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: tantos trabalhadores do meu pai, ou tantos servos, do meu pai, têm abundância de pão, e eu estou aqui perecendo de fome. Sabia, irmãos, que tem gente que é assim no reino de Deus? Passa fome. Não estou falando fome de alimento não, irmãos. Passa fome espiritual. Sabe, irmãos, quando você come, você sente alegria, sim ou não? Dá uma tristeza, mas é uma tristeza de alegria, não é? Assim, comi que estou triste. É porque comeu demais, né, Suzana? Fica triste porque comeu. Mas é um sentimento de alegria, né, Lê? Quando você come, você tem um sentimento de saciedade, de plenitude, de estar cheio. Irmãos, vamos imaginar, trabalhar com fome é bom ou ruim? Péssimo. Gostei do péssimo. Cadê o trabalho? Tudo que você vai fazer com fome, irmão, é ruim. Não tem prazer. Não tem coragem. Mas agora, irmãos, trabalhar bem alimentado, satisfeito, isso traz felicidade. Às vezes as pessoas estão no reino de Deus, irmãos, porque não tem comida. Mas não é porque não existe comida, é porque eles não comem. Sabe quando a Bíblia diz, através do salmista, fome e sede. Eu quero ter fome e sede. Porque eu sei que vai ter comida, ou seja, eu não quero ficar sem fome, eu não quero ficar sem sede, eu quero ter, porque eu quero ser saciado. Irmãos, nós precisamos receber esse alimento. A Bíblia diz aqui que ele estava padecendo de fome. Ele entendeu, na casa do meu pai tem tanta comida, mas eu, filho do meu pai, estou aqui padecendo necessidade, estou com fome. Às vezes as pessoas estão assim, sabem que são filhos de Deus, mas passam fome. Leem a Bíblia e não me entendem. Oram, mas não guardam o que oram. Por quê? Porque não se alimentaram. Sabem que pertencem a Deus, mas não são alimentados por Deus. Por quê? Porque estão longe. Ou seja, meu pai está longe. Na casa dele tem comida. Mas do que adianta a comida estar na casa dele, se aonde eu estou não tem? Não adianta, irmãos. Você está longe. Porque longe da casa você não se alimenta. Você tem que se alimentar na casa. Porque preste atenção aqui o que ele vai fazer. Ó. Então caindo em... Verso 18. Verso 17 mesmo. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui a perecer de fome? Verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com o meu... Irmãos, olha a intimidade desse filho. O meu pai. Eu vou voltar para o meu pai. Ou seja, o pai não deixou de ser pai. E o filho não deixou de ser filho. Ele toma uma atitude, ele caiu em si, ele falou, é o seguinte, eu vou voltar para o meu pai. Eu gastei tudo. Irmãos, olha a cara de pau desse filho, né?
Ele gastou todos os bens e está dizendo, vou voltar para a casa do pai. Porque aquele filho, ele sabia quem era o pai dele. Ele não era um servo que pegou a sua rescisão e foi embora. Ele era filho que pegou os bens do pai. Mas agora ele está dizendo, vou voltar para a casa do pai. Aí diz assim, ó, verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Talvez eu não tenha mais dignidade. Faz-me como um dos teus servos, ou dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Aqui ele estava só pensando, né? Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. Preste atenção, irmãos, o pai não dá sermão. Porque às vezes é assim que a gente faz quando nossos filhos erram, né? A primeira coisa que a gente faz é o quê? Sermão. Quando na verdade a primeira coisa que a gente ia fazer era abraçar, né? Mas quando nosso filho erra, a primeira atitude nossa que é o quê? Correção. Depois a gente dá amor. Depois a gente passa água com sal. Mas primeiro a gente dá uma corça. Primeiro a gente repreende. Primeiro a gente encosta na parede. A Bíblia diz que o pai vendo de longe, ele corre, beija e abraça. Ele se comoveu de íntima compaixão. Passou-se muito tempo, mas o amor do pai não mudou. Continuou mesmo. E aí ele vai dizer aqui, ó, no verso 21. O filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele reconhece a sua condição de pecador. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica e vesti com elas, e ponde um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, preste atenção que não há discussão de servo aqui. Lembra que eu falei para você que não tem nada errado em ter um relacionamento com Deus de servo? Os servos têm um relacionamento com esse pai. E quando o pai fala, faz isso, eles foram lá e fizeram. E quando o pai vai fazer algo, ele fala assim, ó, nos alegremos. Ele englobe todos. Eles põem o servo na alegria. Vamos nos alegrar. Está dizendo, servos, venham se alegrar comigo. O meu filho voltou. O meu filho está de volta. E aí o texto vai dizer que eles começaram a se alegrar. Ou seja, um ambiente de alegria foi criado naquela casa. Mas aí, vamos continuar aqui, ó. Verso 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou, o que era aquilo? Ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não querendo entrar. Saindo então o pai, insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha a falta de intimidade, irmãos. Porque a falta de intimidade nos leva a fazer isso. Olha, sirvo. Ele entendeu aqui que ele era apenas um servo distante. Um servo que não merecia nada. Um servo que só merecia aquilo que o pai talvez algum dia liberasse para ele. Mas o pai já não tinha dado para ele metade dos bens? Porque no verso de número 12, o pai dividiu o bem para os dois. Mas olha o que ele está dizendo aqui agora. Sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Já está transgredindo. E nunca me deste um cabrito. Ele já está mentindo. Porque o pai deu metade dos bens para ele. Dividiu para os dois. E ele está dizendo que o pai nunca deu cabrito para ele, irmãos. Está preocupado com cabrito? Se ele teve metade dos bens, porque o pai dividiu para os dois. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas ele não está se alegrando com seu irmão. Porque tem pessoas que só querem se alegrar quando o benefício é para ele. Não consegue se alegrar com os outros. Vindo, porém, este teu filho, verso 30, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar.
Para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos com este nosso irmão, com ele, porque ele, o teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um filho consegue se relacionar e ter intimidade com o pai. O outro consegue ainda dentro da casa do pai, preste atenção. Um está fora e não perde a mentalidade de filho. Ainda que ele diga: eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um servo. Agora, o que é filho que está na casa está dizendo: eu só te sirvo. Ele não consegue entender que ele é filho. Então, irmãos, não adianta reconhecer ou saber que você é filho se você não tem intimidade de filho. Se você é filho, mas a tua intimidade ou a tua mentalidade é de servo, você nunca vai ser filho. Porque, irmãos, filho não precisa pedir. Ou precisa? Você já viu o teu filho chegando em casa e pedindo licença? Eu posso sentar e comer aqui na mesa? Já viu o filho pedindo para abrir, autorização para abrir geladeira, irmãos? Filho não precisa disso. Se um estranho chegar, se um amigo vai abrir, eu posso. O filho não, ele já abre, já come, até além da conta, né? Se deixar, nem deixa para os outros. Porque ele fala assim: eu sou filho. Esse negócio aqui é meu, essa bagaça aqui é minha. Ele vai lá e come, bebe. Porque ele entendeu que ele não é um escravo, que ele não é um servo. Ele é filho. Irmãos, em Deus você não é escravo. Em Deus você não é apenas um servo, ainda que sejamos. Mas você é um servo filho. Você faz parte do reino. A todos quanto creram, a esse deu-lhes o poder de serem chamados seus filhos. Diga assim para o seu irmão: ei, você é filho. Agora, haja como filho, diga para ele. Porque não adianta ser filho e agir que nem servo. Só para obedecer. Não, irmãos, é para fazer parte. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui 2 filhos com atitudes diferentes. Com comportamento diferente. Agora, nós precisamos, irmãos, entender. E esse terceiro ponto, que é a esposa, a noiva, é um pouquinho mais complicado. Porque nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, somos servos, mas que nós somos também a noiva do Cordeiro. Se você prestar atenção, a Bíblia não se refere que ele vem buscar os filhos de Deus. A Bíblia fala que ele vem buscar a noiva. A Bíblia fala que ele vem buscar uma esposa adornada. Você não vai ver a Escritura falando assim: o Senhor vai vir dos céus buscar os filhos de Deus, buscar os servos de Deus. A Bíblia fala que ele vem buscar a noiva. E nós precisamos ser noiva. Irmãos, aos olhos humanos, qual é o relacionamento mais importante, de maior intimidade? De servo, de filho ou de esposa? De esposa. Porque a esposa divide coisas que servo e que filho não divide. Compactua de coisas que filho, que servos não, amigos não compactuam. É um relacionamento mais elevado. E é por isso que o Senhor faz menção a esse relacionamento conjugal com ele e a igreja. Com Cristo e a igreja. Olha só, vamos aqui. Efésios capítulo 5, verso 31. Para nós encerrarmos nesse ponto aqui. Efésios 5, 31. Diz assim, por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua, e serão os dois uma só? Aí o verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a... Paulo está dizendo, o mistério aqui é grande, é difícil de compreensão, é difícil de entender. É por isso, irmãos, que se você observar, os casais têm problema. Ou a maioria deles tem problema.
Porque, irmão, é difícil compreender marido e mulher. Primeiro, os dois não são iguais, são diferentes. E põe diferença nisso. A mulher é toda sensível, o marido é todo bruto. A mulher é sentimento, o marido é razão. A mulher está fantasiando, o homem está vendo. Enquanto a mulher está fantasiando, ele já está vendo. A mulher está com o sentimento dela do ano passado, ele está pensando no hoje, no agora. Não são iguais, é diferente. É por isso que Paulo está dizendo, isso é mistério, é difícil de entender isso. Mas ele fala assim, ó, pula esse negócio que eu não estou falando disso aí não, estou falando de Cristo e a igreja. Vamos deixar o negócio mais fácil aqui? Vamos voltar para o campo aqui da espiritualidade? Paulo diz, eu não quero meter o meu bedelho nesse negócio aí, não, porque esse negócio aí dá enrosco. É difícil, é por isso que eu prefiro ficar como eu estou. Paulo vai dizer assim, porque o negócio aí é emaranhado. Porque não dá para entender, irmãos. A mulher não consegue entender o homem, porque a mulher fica assim, como pode ser desastroso desse jeito? Eu já falei mais de 10 vezes para não deixar a toalha aqui, mas é a pior coisa. Eu já falei para não deixar sapatos parados, mas deixa. Como não consegue tirar o prato da mesa? O muro das lamentações. Como não consegue lavar nenhum prato que come? Como não consegue me ajudar? Como não consegue tirar a roupa do varal? E a mulher não consegue entender como que pode um sujeito ser tão folgado. Ele acha que eu sou empregada dele. É verdade ou mentira? Tem coisa que vocês não falam, mas gostaria de falar. Então vou falar por vocês. E aí, o homem, por seu lado, fica observando. Mas como pode ser tão chato desse jeito? Nunca agradece o que eu falo. O ano passado eu lavei a louça. E eu não vi nenhum muito obrigado. Mas e você, que todo dia nunca agradece? E aí a gente não consegue entender como que a gente fica, muitas vezes, nesse conflito. O homem achar que é melhor do que a mulher achar que é melhor do que o homem. E fica nesse conflito. Irmãos, ninguém é melhor ou maior. A Bíblia diz que serão os dois uma só carne. Irmãos, a religiosidade vai dar importância por causa de um texto mal interpretado, que o homem é o cabeça, sim, é o cabeça. Mas cabeça sem corpo, irmãos, vai para onde? Então, irmãos, homem e mulher são necessários um para o outro. Enquanto não se entender isso, irmãos, entra-se em conflito constante. E aí o homem vai achar que a autoridade, que a função dele é só ir trabalhar e dar dinheiro em casa para prover comida. Mas ele não pensa no sentimento, ele não pensa nas emoções, ele não pensa no carinho, ele não pensa no cuidado. Homens, Deus não pediu para a mulher amar, Deus pediu para o homem amar, Deus pediu para a mulher se sujeitar. Mas para se sujeitar em amor. Amar não é fácil, irmãos. Amar alguém não é fácil, é difícil amar alguém. Porque amar, irmãos, não é só quando você está apaixonado. Não é só quando está tudo bem, não. Amar, principalmente alguém, é nos defeitos, é nas suas falhas, é nas suas imperfeições. A Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro, quando nem povo nós éramos ainda. Quando ovelhas desgarradas eram. Mas sabe qual é o problema conjugal, familiar que nós temos? É que nós tratamos amor como sentimento. O amor de Deus, irmãos, não é sentimento. Porque o amor de sentimento eu só faço quando eu sinto. Quando eu não sinto, eu não faço. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele independe de. Ninguém precisa... Não, Ele nos amou primeiro. Para nos dar exemplo, para nós amarmos. É por isso que amar, irmãos, é difícil. Agora, vamos parar um pouquinho para pensar. Só os casais aqui.
A gente tem dificuldade nos casamentos, sim ou não? Quantas vezes talvez você já não orou, já não pediu, mas você bem que podia morrer, só pensou, né? Ai, Senhor, acaba logo com esse sacrifício. Pega esse sacrifício vivo, entrega a ti. O pastor Bruno deu um exemplo aqui da irmã, né, que o Senhor revelou para ela que o marido ia morrer. Eu fiquei pensando aqui, eu acho que tem umas mulheres que falam assim, revela para mim, Senhor, quando é que vai morrer logo? Para mim já comprar o caixão? Porque a irmã foi lá, Deus revelou, ela já foi lá e comprou o caixão para o marido. O marido estava vivo, mas ela comprou o caixão. Acho que tem alguém, Senhor, me revela logo que eu já vou comprar uma melhor urna. Sabe, nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Agora presta atenção, se nós temos dificuldade com alguém que nós dizemos que amamos, que estamos apaixonados e que decidimos viver a nossa vida, dividir a nossa vida, imagine com as pessoas que nós não conhecemos bem, irmãos. Imagina com o irmão, imagina com a irmã do lado, que nós muitas vezes não sabemos bem a dificuldade que ele passa. Você não sabe a vida que essa pessoa teve. Você sabe o que é o poder da rejeição na vida de alguém? Você sabe o que é alguém ser abandonado? Você sabe o poder negativo da orfandade que alguém tem? De ser desprezado? E você não sabe o que a pessoa passou. E aí, muitas vezes é fácil você julgar. Ah, mas nunca muda. Sabe se colocar no lugar do outro? Você já se colocou no lugar do outro alguma vez? Para entender o que a pessoa é, o que a pessoa está passando? E aí nós temos dificuldade. Mas o nível de relacionamento de esposa, irmãos, ele é muito maior. Preste atenção. O livro de Esther nos conta uma história muito bonita. A Bíblia diz que ninguém podia entrar na sala do trono sem ser anunciado. Nem a esposa, nem o filho. Só podia entrar na sala real se tivesse uma audiência com o rei. Mas Esther era a esposa do rei. Ela não tinha autorização para entrar, mas havia uma missão de Deus para ela. E para que essa missão se cumprisse, ela precisava entrar na sala do trono para receber favor do rei. Não era favor do marido, era favor do rei que ela precisava. Porque a favor do marido, irmãos, no quarto ela resolvia. Mas ela precisava de um favor, para que todos soubessem que a rainha, a esposa do rei, estava intervindo por um povo. E ela podia ser morta entrando sem ser anunciada. Mas a Bíblia vai dizer que ela manda dizer ao seu primo: vai, manda que todos jejuem, porque eu e as minhas servas vamos jejuar. E eu vou entrar na sala real. Se tiver que morrer, eu morro. Mas eu entro na sala e vou pedir favor pelo meu povo. E a Bíblia vai dizer que Esther entra e ela acha favor diante do rei. Presta atenção. Era proibido Esther entrar na sala. Para mim, para você, irmãos, não é proibido entrar no Santo do Santo. Para mim, para você, não é proibido entrar em Deus e receber o favor de Deus. Aí nós temos liberdade e não usamos, irmãos. Esther não tinha e ela entrou. Por que você que tem a liberdade de sair do seu estado de mediocridade, de definhamento espiritual, não pode dar um passo em direção ao rei e entrar no Santo do Santo e receber favor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que como esposa, como noiva, nós agimos muitas vezes como as mulheres no seu natural agem. A primeira coisa, irmãos, que uma mulher faz quando ela briga com o marido, o que é? Ela corta a intimidade. Ela corta a maior intimidade com o marido, é ou não é? Hã? Faz greve ou não? Agora as mulheres ficaram quietinhas.
Agora não teve um glória a Deus, um aleluia. Agora não teve revelação. Agora ninguém falou revela Deus. Usa agora não, Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É isso que nós fazemos como noiva. Quando a coisa fica preta, a gente foge da igreja. Quando a coisa se aperta, a gente não lê Bíblia. Quando a coisa aperta, a gente não ora. Ai, Senhor, não está nada acontecendo. No que adianta orar? Igual a mulher faz com o marido. Põe em jejum. Vai jejuar agora. Vai ficar de castigo. E a Bíblia diz que isso é pecado. Porque sexo antes do casamento é pecado. Pecado fora do casamento é pecado. E não fazer pecado no casamento é pecado. Ah, bispo, você está se defendendo. Não, não preciso. Vamos para a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 7. Eu quero usar a minha defesa aqui, o texto de Paulo, tá? Esse ministério, eu me refiro à igreja e Cristo. Quero que você entenda isso. Quero usar uma analogia natural que nós vemos, que acontece, porque, irmão, cada um tem que entender o que acontece na sua casa, porque também nenhum homem é santo, como nenhuma mulher é. Quando há erro, é erro dos dois. E precisa ser ajustado. É fácil pôr erro só na mulher, né? Ah, a mulher, ah, o homem. Não, os dois têm culpa no cartório. Mas aqui, o que é interessante, quando Paulo se refere a Cristo e a igreja, é que Cristo não tem erro. É só a igreja que está errada. Não é ele, é só a noiva. Então, quem tem que se acertar é a noiva, não é Cristo. Então, aqui, 1 Coríntios, capítulo 7. 3. Eu vou ler desde o verso 1. Põe para mim aqui do verso 1 o Henrique. O Henrique ou a Alice que está ali? Eloá? Nenhum dos dois. Errei os dois. É que não dá da vida aqui. 1 Coríntios 1. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em... Olha para os solteiros aí. Verso 2. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria, e cada um tem o seu próprio. Verso 3 agora. O marido pague a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao... Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio, mas tendo o marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, corpo do homem não é do homem, é da? Corpo da mulher não é da mulher, é do? Verso de número 5. Não vos priveis uns ao, senão por consentimento, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então, sabe esse negocinho de greve? Não funciona. Esse negocinho de birra? Não funciona. No casamento é pecado. É por isso que muitas famílias, muitos casais não avançam. Porque não descobriram. Eu quero que você entenda o que eu estou falando lá de Salmo 25. Segredos. Aos seus servos, isso se refere homem e mulher. Enquanto nós não entendemos o maior segredo do casamento, a gente vai continuar vivendo essas brigas, essas inconstâncias. E aí isso acontece também com nosso relacionamento em Deus como igreja. A gente priva muita coisa. Aí, eu não vou para a igreja hoje, não. Eu não vou esse ano fazer mais nada, não. Aí você ainda quer ser noiva? Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar agora no meu canto. Não quero papo com ninguém. Você está privando. Você não tem mais poder. A partir do momento que você falou assim, eu entrego minha vida para Ele, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim.
Assim como a mulher não tem poder sobre o seu corpo e nem o marido sobre o corpo dele, assim nós não temos mais poder sobre as nossas vidas. O poder das nossas vidas está no noivo. É por isso que Paulo está dizendo, eu não me refiro a isso, a esse mistério, eu me refiro a Cristo e a sua igreja. E é isso que eu quero que você entenda. Eu não estou aqui, irmãos, hoje para falar sobre relacionamento conjugal, mas eu quero usar essa analogia para mostrar para vocês que muitas vezes o que acontece dentro da família, dentro da casa do casamento, é o que acontece muitas vezes como igreja que nós somos. Que nós achamos que nós estamos bem. Eu não vou ler Bíblia, não. Eu não vou jejuar, não. Eu não vou contribuir, eu não vou ofertar. Eu não vou dizimar, eu não vou fazer. Tá bom, querido, você não é obrigado. Sabe por que você não é obrigado? Porque você não tem esse relacionamento. Porque quando você tem, você faz. Eu não vou fazer, irmãos, para minha esposa, só por isso, só por aquilo. Se ela fizer isso, eu faço. Se ela me der isso, eu dou. Não, irmãos, não é por isso. Não é pelo que faz, é pelo que é. Existem pessoas, irmãos, que não querem que você tenha um relacionamento saudável com Deus. Principalmente Satanás. E é por isso que Satanás vai investir contra as nossas vidas. A moça, o rapaz, também é noiva do Cordeiro. E não passa por isso. Mas se não tomar cuidado, vive dessa mesma maneira. Porque vê esse relacionamento de pai e filho e não consegue entender. Então, irmãos, nós, como igreja, precisamos nos relacionar da melhor maneira possível com o Senhor. Porque nós somos a igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. E Ele vem buscar a sua igreja. Você quer o segredo do Senhor? Se relacione com Ele. Irmão, se você quiser conhecer alguém, você tem que se relacionar. Não dá para você me conhecer sem você se relacionar comigo. Você muitas vezes só olhando para mim vai dizer, nossa, o bispo tem uma cara de brabo. É só a cara, irmãos. Eu sou brabo só para os filhos. Continua do mesmo jeito. Então, amados, nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, a intimidade que o Senhor tem para nós. Mas eu queria que vocês conseguissem entender esse nível. Não tem intimidade maior do que do marido e da esposa. Nem intimidade entre filhos e pais, irmãos, é maior do que a da esposa com o esposo. É o ápice de intimidade. Então é esse ápice de intimidade que Deus quer que nós entendamos. É por isso que Paulo está dizendo, me refiro a Cristo e à igreja. Irmão, se a igreja se posicionar como verdadeira noiva do Cordeiro, o inferno não para a igreja, irmãos. Irmãos, se nós aqui como igreja nos posicionarmos, irmãos, não tem espaço, irmãos. Não cabe gente. Se nós assumirmos a função de esposa, de noiva do Cordeiro, nesta cidade, irmãos, não vai ter demônio que resista nessa cidade, irmãos. Mas acontece que nós muitas vezes estamos lá no relacionamento só de servo. Só faz o que manda. Irmãos, presta atenção. Quantas vezes a mulher... Eu queria, sabe, irmãos, para você homem entender. Eu queria que você provasse uma vez na vida. Um dia. Já imaginou um dia você ficar com cólica o dia inteiro? Um homem... Quantas vezes a mulher acorda com cólica e ela tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que limpar a casa, tem que aguentar a criança chorando. Mas não é um dia, irmãos. É pré, é a própria e depois tem o pós. O negócio não é fácil. 5 dias por mês de saudável. 5 dias. Os outros 25 dias, irmãos, é na sofrência. E aí, vamos falar. Nós homens entendemos isso, né? Uau, ela não está bem hoje. Você não está nem aí que ela não está bem. Você quer comer. Você quer roupa passada. Aí nós não entendemos que nós... Senhor, o Senhor sabe que eu não estou bem. Não está bem? Trabalha. Não está bem? Faça. Porque presta atenção, irmãos,
A pessoa não está bem. Acordou, ai, eu não estou legal, estou com dor de cabeça. Ai, não vou para a igreja hoje não. Mas aí na segunda-feira ela acorda com essa mesma dor de cabeça, ela vai trabalhar. Ai, eu briguei com meu marido, não posso ir para a igreja. Mas passa a semana inteira sem falar com o marido, mas a semana inteira ela vai trabalhar. Ela priva a igreja, o reino, mas ela não priva as suas coisas natural. Então, como noiva, nós muitas vezes somos relapsos. Só queremos fazer se estiver bem. Quando você não está bem, é aí que você tem que vir. Para receber cura. Para receber bálsamo. Para receber palavra. Porque ninguém aqui é perfeito, irmão. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu não. Não. Todos nós temos os nossos vacílios. O que nós precisamos, irmãos, é reconhecer que nós precisamos de Deus. E precisamos melhorar mais e mais a cada dia. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você só vai ter intimidade se você caminhar em direção a Ele. Porque Ele está de braços abertos para você. Agora, se você não se posicionar, você nunca terá a sua intimidade com o Senhor. Quais os níveis? Em que nível você quer estar? Só de servo? Só faz o que te manda? De filho que só quer ter direito à herança? Ou de esposa que tem que trabalhar, que tem que fazer, que tem que nem ter domínio sobre o seu corpo para fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida? Qual é a tua posição de servo? De serva? De filho? De esposa? Em que nível você quer estar?